Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Ezequiel capítulo 4 ao capítulo 7. Ezequiel capítulo 4, sinal do cerco que está para vir. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isto será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora, deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregue os pecados de Israel por 390 dias, um dia para cada ano de pecado do povo. Depois, deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada ano do pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se sobre o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo cevado, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candial e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar seu pão durante os 390 dias em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções, 250 gramas por dia, e coma-as em horas determinadas. Depois, meça um pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba em horas determinadas. Prepare e come esse alimento como faria com bolos de cevado. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a infância nunca comi animais mortos por doenças ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode fazer esterco de vaca para assar o pão. E acrescentou: filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desprezo, diante da falta de comida e de água. Olharão uns para os outros aterrorizados e definharão debaixo do seu castigo. Sinal do julgamento que está para vir. Ezequiel capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém, e depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo, para que se queimem. Dali
O fogo se espalhará e destruirá todo o Israel. Assim diz o Senhor soberano. Esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloque-a no centro das nações, mas ela se revoltou. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer os meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano: vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer os meus decretos e estatutos. Nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão seus filhos e filhos devorarão seus pais. Eu os castigarei e espalharei aos quatro ventos os poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte do seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos quatro ventos e perseguirei com minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeito. E quando minha fúria contra eles tiver passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Portanto, eu os transformarei em uma ruína, em objeto de insulto aos olhos das nações ao redor e para todos que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra a alcançarão, e trarei contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6, julgamento contra os montes de Israel. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e os seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim. Reconhecerão quanto me entristece seu coração infiel e seus olhos lascívios por seus ídolos. Por fim,
terão nojo de si mesmo por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falei sério quando disse que traria sobre eles esta calamidade. Assim diz o Senhor soberano: batam palma de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que sou o Senhor quando seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e os altares, em todas as colinas e montes, debaixo de toda árvore verdejante e de todo carvalho que dá sombra, os lugares onde ofereciam sacrifícios a seus ídolos. Eu os arrasarei e deixarei suas cidades desoladas, desde o deserto no sul até Ribla, no norte. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7, o fim se aproxima. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano de Israel: chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: desgraça após desgraça se aproximam. Chegou o fim, finalmente chegou, sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o templo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou, sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o broto do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda a sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora, este é o dia, que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles cairão sob a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão a seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A desolação de Israel. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade há guerras, dentro dela fome e doença. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombos por causa de seus pecados. Minhas mãos ficarão fracas, suas mãos ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água. De pano seco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua e laçarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor. Não os saciarão, nem os alimentarão, pois sua ganância só os faz tropeçar.
Tinham orgulho de suas lindas joias e com elas fizeram ídolos detestáveis e imagens repugnantes. Por isso farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles e as entregarei como despojo a estrangeiros, às nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar quando ladrões invadirem e profanarem minha terra preciosa. Prepararei correntes para o meu povo, pois o sangue dos criminosos terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas terras. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor sobre o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamento dos sacerdotes, nem conselho das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram a outros e receberão o castigo que tanto merecem. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.